Cumprimento a todos e a cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta com mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, aula de número 6. Título da lição: O Anticristo. Texto bíblico básico está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 ao 11. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Texto áureo, Romanos, capítulo 16, versículo de número 20, o diz: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Apenas esta parte do texto é a que nos interessa neste momento, explicando que é errado dizer que Satanás está debaixo dos pés de qualquer salvo em Cristo Jesus, em hipótese alguma. O correto é o que está registrado nesse texto. Em breve, Deus, o Pai, é quem encarregar-se-á de esmagar Satanás debaixo dos pés dos salvos. Objetivos de nossa lição são 3. O primeiro, identificar o momento histórico em que o anticristo se manifestará. Segundo, obviamente, aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Segundo objetivo, compreender que o mundo inteiro se dobrará diante do poder do convencimento do anticristo e, logicamente, o seguirá maravilhado. Apocalipse 13 e 3. Terceiro objetivo de nossa lição, perceber que no final da segunda parte da 70ª semana de Daniel, exatamente na batalha do Armagedon, o anticristo será definitivamente derrotado e a seguir lançado por Cristo no lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 19 e 20. Juntamente, diga-se de passagem, com o falso profeta. Aliás, os dois serão os primeiros habitantes do lago que arde com fogo e enxofre, o qual no presente momento encontra-se completamente vazio. Palavra introdutória. As visões e revelações dadas a Daniel também fazem, logicamente, referências à pessoa do anticristo, que será o governante mundial durante este período das 70 semanas de Daniel, constantes no capítulo 9, versículos 24 ao 27. Aliás, uma profecia que foi dita a Daniel pelo anjo Gabriel, e o profeta unicamente deu-se ao trabalho de registrá-la por escrito. Tópico de número 1. O surgimento do anticristo. Quando ocorrerá? No período posterior ao arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus. A partir daí, então, dar-se-á o início do período chamado de Dia do Senhor, um período de tempo de longa duração, no qual Deus estará enviando os seus juízos e flagelos sobre os habitantes do planeta Terra em sua totalidade. Então, nesta ocasião, o anticristo ele surgirá no cenário mundial para cumprir um papel importantíssimo, posto que ele está descrito como uma das personagens principais nas profecias relacionadas aos dias finais da humanidade. Serão os piores dias na vida do ser humano, ainda que nos primeiros 42 meses tudo pareça transcorrer dentro da normalidade. Inclusive, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, ele faz menção exatamente a um período de paz e prosperidade, que depois será sucedido por uma repentina destruição. Porém, em princípio, haverá sim um período de paz e de prosperidade para os habitantes do planeta Terra, ocasião na qual eles estarão realmente
completamente hipnotizados pela pessoa do Espírito Santo. Desse modo, passemos para o subtópico 1.1, no começo do dia do Senhor. Então, naquela ocasião, ou naquele tempo, ou naqueles dias, teremos escassez de alimentos, enfermidades múltiplas, desemprego, violência, terrorismo, ódio entre as nações, lutas acirradas entre classes e poderes e fatos similares. Então, neste contexto, já no período imediatamente posterior ao arrebatamento da igreja, o mundo clamará por alguém forte e corajoso, um líder capaz de apresentar solução para todos esses problemas. Quem será esse líder? A pessoa do anticristo. Surgirá, conforme eu disse, e vou repetir, no cenário mundial e será capaz de apresentar solução, obviamente, temporária para todos esses gravíssimos problemas enfrentados pela humanidade nos dias, repito, imediatamente posteriores ao arrebatamento da igreja, porque a terra realmente estará, como sempre esteve, mergulhada em um grande caos. Então, diante destas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surge o anticristo, montado em um cavalo branco, com a mensagem de esperança, anunciando um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênçãos. E grande parte da população mundial acreditará piamente na mentira ou nas mentiras proferidas pelo anticristo. Subtópico 1.2, paz para todos. Procurando imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio como príncipe da paz, o anticristo começará seu governo apresentando um plano de paz universal. Lembrando que o diabo estará por trás da pessoa do anticristo, usando-o em suas mãos para cumprimento de seus desígnios diabólicos e malignos. Como o diabo lhe dará uma boca que falará maravilhosamente, ele persuadirá milhões de indivíduos em todos os lugares da terra. Por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5, o texto o diz: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Deu-se-lhe aqui é uma referência ao próprio Deus. Deus é quem dará poder a ele por 42 meses. Agora, se de um lado ele proferirá blasfêmias contra Deus, ele também será um grande orador. Subtópico 1.3. Ele apresentará também solução para os problemas, conforme já observamos. Problemas resolvidos. Dos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, o anticristo aparecerá como um príncipe salvador, um iminente e confiável líder político, com ações visíveis e comprovadas publicamente. Ele conseguirá o que políticos hoje não conseguem fazer, ou seja, angariar a confiança completa da humanidade em sua pessoa. E esta humanidade dobrar-se-á à pessoa do anticristo, submetendo-se voluntariamente a ele, porque ele apresentará a solução para problemas hoje insolúveis. Um exemplo: conflito Israel e as nações árabes e
muçulmanas. Então ele será um mito com milhões de seguidores fanáticos que o adorarão e estarão prontos, se necessário for, até mesmo a morrer por amor à sua pessoa. Tópico de número 2. Temos um especialista. Gastam-se milhões em busca de especialistas, buscando alguém superdotado, alguém que esteja acima da média, para enfrentar e vencer os desafios que surgem a cada instante. Citamos 2 destes desafios: terrorismo e violência urbana. Ninguém consegue apresentar solução para esses 2 grandes problemas. No entanto, dentro deste contexto surgirá o maior de todos os especialistas, o anticristo. Ele apresentará solução viável para o terrorismo e para a violência urbana. Quando isto acontecer, então as pessoas simplesmente ficarão maravilhadas e o aclamarão como o maior de todos os especialistas que o mundo já conheceu. Subtópico 2.1. O anticristo, gênio, mestre, especialista. Durante 7 anos ele será o centro, catalisador, a figura mais proeminente em todo o mundo. E ele destacar-se-á em diversas áreas. Vejamos quais são elas. Subtópico 2.1.1. Na intelectualidade. Ele será impactado pelo acúmulo de conhecimento, cuja mente brilhante terá domínio sobre todo e qualquer intelecto. Não existirá naquela ocasião nenhum homem em nenhum lugar do mundo que conseguirá sobrepujar ao anticristo no que diz respeito ao elevadíssimo grau de intelectualidade. Ele será superior a todos os demais. Lembrando um detalhe importante: será um instrumento, um joguete nas mãos do próprio Satanás que o manipulará a seu bel prazer. Seus poderes de percepção, entendimento, aproveito das informações ultrapassarão qualquer capacidade cognitiva humana. Ele será simplesmente um homem inigualável. Nenhum outro sequer poderá comparar-se à sua pessoa. Desse modo, passemos para o subtópico 2.1.2. Ele também será um excelente orador, o maior de todos os oradores, acima da média. O mundo será impactado com seus discursos eloquentes, até porque ele também será possuidor de um carisma extraordinário que encantará as pessoas quando elas o ouvirem falar. Então, o seu discurso será hipnotizador. As pessoas ficarão embevecidas, estupefatas, perplexas diante da capacidade de oratória exercida pela pessoa do anticristo. Desse modo, ele convencerá a humanidade a aceitá-lo e a aclamá-lo voluntariamente como líder mundial. Agora, subtópico 2.1.3, na política. Ele surgirá do anonimato, trazendo fatos novos e soluções inovadoras. Os líderes mundiais se curvarão às suas ideias e ações, aquecendo voluntariamente com seus planos e suas vontades. Planos e vontades aqui da pessoa do anticristo. Passemos para o subtópico 2.1.4, na economia. Ele será o comandante-geral das nações, o dono da última palavra. Ele será o maior de todos os economistas que o mundo jamais conheceu.
superará e muito a todos os demais economistas. Os encantará e provará para eles que realmente ele será um ser superior a todos os economistas. Será uma coisa realmente extraordinária. Em seu governo, todas as ações serão mercantis, tudo será nacionalizado, nada escapará ao seu controle. E nos 3 anos e meio últimos da 70ª semana de Daniel, ninguém poderá comprar ou vender sem a permissão pessoal do anticristo. Agora, subtópico 2.1.5. Também no âmbito militar, ele será o chefe supremo das forças armadas de todo o mundo, porque gradativamente o mundo caminhará para uma unificação das forças militares pertencentes às mais diversas nações, até que isto culminará com elas sendo comandadas por um único homem, ou seja, a própria pessoa do anticristo. Em sua loucura, ele será instigado por Satanás para liderar os reis de todo o mundo e intentar derrotar o próprio Senhor Jesus e suas hostes celestiais, quando Cristo estiver regressando para Israel ao término da 70ª semana de Daniel. Também no subtópico 2.1.6, o anticristo ele será especialista em religião. Ele começará seu governo como homem de bem, pacificador, jurisconsulto e perito em economia, que já explicitei no tópico anterior. Ele dará tudo de si, como se fosse o maior interessado no bem-estar de todos. É aquilo que nós chamamos de um lobo na pele de um cordeiro. Mas o seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos o adorem, a despeito da religião que professem. E ele estabelecerá uma parceria perfeita entre os poderes político e religioso nos dias finais, porque, inclusive, ter-se-á uma religião mundial. E para isto, o falso profeta, o seu ministro de cultos, estará trabalhando ao lado do anticristo, favorecendo nesse aspecto, porque o falso profeta é quem operará sinais, maravilhas e prodígios, enganará a humanidade, conduzindo-a a prestar adoração à pessoa do anticristo. Passemos agora para o subtópico 2.2, o império do engano. Cristo declarou que ele é o pai da mentira. Aliás, provavelmente esta seja a sua arma principal. E Cristo também disse que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24 e 24. E realmente esta profecia cumprir-se-á unicamente no período posterior ao arrebatamento da igreja. E esses falsos cristos e falsos profetas desviarão realmente seres humanos da verdade. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas estes escolhidos aqui mencionados é uma menção única, direta e exclusiva aos judeus daqueles dias posteriores ao arrebatamento da igreja. Nada tem a ver nem com a igreja e nem com os gentios não salvos por Cristo. Ainda continuando no subtópico 2.2, o império da mentira, sob a direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo registrou que nos últimos dias espíritos imundos invadirão a terra e implantarão o engano, conduzindo as pessoas à mentira. Inclusive, vale e muito a pena nós darmos uma olhadinha neste texto escriturístico. Eu me refiro a 1 de Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito, note que o texto não diz Paulo, diz o Espírito, o próprio Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de
Demônios, apostatar da fé, abandono consciente da fé, alguém que já creu em Cristo como Senhor e Salvador, já o serviu, no entanto, apostatará da fé. Outro ponto interessante, o texto não diz muitos, o texto diz alguns. Tenhamos cuidado no estudo, na análise, na interpretação do texto sagrado. Nos aproximemos deste livro com temor e temor. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Portanto, lembre-se, não diz o texto que muitos apostatarão, mas alguns. E isto, inclusive, por ação de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, porque no contexto escriturístico nós temos doutrinas de homens, nós temos a sã doutrina, que é a doutrina de Deus, e nós temos também as doutrinas de demônios. Por fim, o Senhor Jesus exortou seus discípulos acerca dos dias finais. Ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E sim, isto aqui também, ele disse única e exclusivamente para os seus discípulos, entretanto, referindo-se ao período posterior ao arrebatamento da igreja, porque naqueles dias é que Cristo afirmou que surgirão falsos cristos e falsos profetas, os quais enganariam a muitos, e, se possível fora, até os escolhidos. Portanto, é um texto específico para um período de tempo específico, pré-fixado ou pré-estabelecido por Deus o Pai, e que absolutamente nada tem a ver conosco, Igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que nós também tenhamos que nos mantermos sempre sóbrios e muito vigilantes para não sermos enganados por nenhum ensino herético ou por qualquer falso mestre, porque quem lida com falsos cristos e falsos profetas é o povo judeu. No contexto neotestamentário, a Igreja de Cristo ela tem que tomar cuidado não com falsos cristos e nem falsos profetas, mas falsos mestres. Este é um aspecto muitíssimo importante, é um detalhe que às vezes não é corretamente percebido por alguns irmãos em Cristo, e estes acabam sofrendo algum tipo de dano espiritual. Se não, vejamos, 2 de Pedro, capítulo de número 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Qual povo? O povo judeu, povo que serviu a Deus do Antigo Testamento. Como entre vós quem? Nós os salvos em Cristo Jesus. Haverá também falsos mestres. Então, disse, vou repetir, o povo judeu lida e voltará a lidar com falsos profetas. Igreja de Cristo, ela tem que tomar cuidado com falsos mestres, que introduzem encobertamente heresias de perdição e negam o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E agora, conclusão de mais esta nossa aula de nossa escola bíblica dominical. O anticristo manifestar-se-á unicamente quando ocorrer o rapto da igreja. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 6. Quando o texto diz que não será assim antes que venha a apostasia, palavra que aparece no Novo Testamento cerca de 15 vezes, portanto tem que se prestar atenção no contexto no qual a palavra apostasia é mencionada, para que ela possa ser interpretada corretamente. Salvo engano, como bem o disse Martin Lloyd-Jones, que o que define o significado de uma palavra não é o hebraico e nem o grego, mas a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, que se sobrepõe
a própria língua hebraica e a própria língua grega. Desse modo, um exemplo muito claro de que tal palavra é interpretada de forma errônea, temos neste texto de Paulo, escrito aos Tessalonicenses. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Ali não é um abandono, uma negação consciente da fé em Cristo, nem da pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra ali tem o sentido de partida, ou seja, o que o apóstolo está dizendo, guiado pelo Espírito Santo, é que o anticristo não irá manifestar-se antes que a igreja seja raptada por Cristo, retirada desta terra. Então, o que o texto se refere ali é a partida da igreja desta terra em direção aos ares para encontrar-se com Cristo. Quando isso acontecer, aí sim, Paulo está escrevendo que o anticristo terá livre caminho para manifestar-se e revelar-se ao mundo. Ele, ou seja, o anticristo, será revestido do poder satânico, reverenciado por sua inteligência, carisma e liderança, e admirado pelas massas populares. Porém, glórias ao Senhor Jesus, aleluia, principalmente, maiormente, o Cristo de Deus o derrotará quando de sua vinda para Israel com o assopro da sua boca. Graças a Deus por isto. O anticristo nem surgiu ainda no cenário mundial e a Escritura já o declara que ele é alguém que será completamente derrotado pelo Cristo de Deus. Atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nesta lição, responda: em que momento da história terá início o dia do Senhor? Pensou na resposta? Respondeu? Se você respondeu daí de onde você está, nos acompanhando e participando do estudo desta nossa lição da Escola Bíblica Dominical, eu acredito que você respondeu corretamente. Entretanto, apenas para desencargo de consciência e para fechamento de nossa aula e também finalização do esboço de nossa lição, passemos para a resposta. O dia do Senhor, ou grande tribulação, de acordo com as profecias escriturísticas, terá início imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento dos salvos. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos acompanhou no estudo de mais esta importante lição de nossa Escola Bíblica Dominical sobre a pessoa do Anticristo. Esperamos você na nossa próxima aula. Deus te abençoe por Cristo Jesus. Amém.